Invertemos agora e obrigado por ter me chamado aí dos Estados Unidos, porque imagina. Deixa eu apresentar você formalmente, porque aqui eu já tentei várias vezes, mas você só está aparecendo agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, Tomás. Estamos usando esse canal, que é uma live, num momento de isolamento social em razão do coronavírus. Tem sido a forma que a gente gera informação de qualidade e aproxima as pessoas. Obrigado pela participação. Você que é médico, está em Baltimore, junto do John Hopkins Hospital, que acompanha desde o início a questão do coronavírus no mundo. Exato. Dr. Tomás Fleury Curado, obrigado pela participação e vamos ser direto. O que é o coronavírus? Como surgiu? Traga informação de qualidade no momento de tantas fake news, infelizmente. Perfeito, Andrei. O corona é um vírus que é antigo conhecido nosso. Desde os anos 60, ele é um vírus que causa o resfriado comum. Mas o que aconteceu? O resfriado comum não preocupa ninguém. O que aconteceu? Esse vírus tem uma capacidade de mutação muito grande. Ele tem vários hospedeiros, várias espécies que são hospedeiros, e ao passar de uma espécie para outra, ele muda a virulência dele, ele muda o quanto ele é perigoso. E isso aconteceu recentemente na China, especificamente em Wuhan. Foi lá que iniciou esse surto, né? Iniciou como uma epidemia local, e esse novo vírus, né, que é o responsável pelo Covid-19, que é essa nova versão do coronavírus. Essa sim está causando essa pandemia, está causando todos esses problemas que a gente está vendo aí. Nós temos visto ao longo do mês de dezembro, iniciou em dezembro, esses primeiros 3 meses do ano, um cenário de muitas notícias ruins, muito temor, em alguns locais pânico mesmo. E o Covid chegou no Brasil há pouco mais de um mês. Nós já temos hoje 970 casos confirmados, 11 mortes, milhares de suspeitas. Doutor Tomás, uma notícia positiva de esperança. Quais são as linhas de pesquisa que já estão avançadas, que buscam a vacina ou um remédio que cure? O que tem de novo e novo positivo sobre o coronavírus? Perfeito. Ontem a gente teve uma notícia muito positiva. Acho que eu vou começar por ela. Um grupo da França, um grupo multicêntrico da França, testando um remédio inicialmente desenvolvido para a malária, a cloroquina, testando o substrato dessa cloroquina, a hidroxicloroquina, teve resultados iniciais muito interessantes, que a gente tem uma queda rápida da carga viral nesses pacientes que estavam fazendo uso da medicação. Só que é um estudo inicial, o grupo é pequeno, o grupo total de pacientes testados foram 40, então ainda é uma coisa muito inicial. Foi muito bem recebida pela sociedade, pela científica e médica, que está esperando boas notícias, mas ainda são achados iniciais, não está pronto para ser utilizado para tratamento. O FDA aqui vai apressar isso, vai fazer o fast track, para tentar levar logo para a população, mas é um achado muito interessante. Além disso, a gente tem as vacinas, iniciaram os tratamentos em humanos aqui, então seria a primeira parte, né, do ensaio clínico. A vacina ela demora um pouco mais, não tem como muito apressar isso. É uma nova vacina, você precisa cumprir as etapas. E tem uma vacina do pessoal do INCOR, que é muito interessante, do Dr. Jorge Calil, que ele está indo atrás de um pedacinho do vírus para criar essa vacina. E por que ela é interessante? Porque se for possível, ela vai causar uma reação de imunidade ainda maior. Então a gente espera, diferente daqui que vai atrás do RNA mensageiro. Então a gente, infelizmente, esses estudos ainda são iniciais, mas a gente espera eles e espera que tenha resultado logo. Tem bastante medicamento antiviral sendo testado. Então a gente tem medicamento que é utilizado para hepatite, para o HIV, para AIDS, que está sendo testado para o ebola, que agora está sendo testado para o coronavírus. Então a gente está aguardando, mas a cloroquina chamou a atenção, sim, por ter melhorado muito a carga viral nos pacientes onde foi testado. E essa é uma notícia extremamente positiva e relevante, mas infelizmente, e aí é um apelo que eu faço a todos que nos assistem, que conscientizem
a todos, porque surgiu essa boa notícia, como o senhor bem falou ontem, da cloroquina, e hoje no Brasil, aqui em Goiânia, várias farmácias já não têm esse medicamento que é destinado para malária, para vários tratamentos, e que para essas pessoas que dependem hoje desse medicamento, que já foi testado, que é necessário, sumiu. As pessoas estão sentindo a falta e precisando desse medicamento. Então é preciso ter consciência. Não é estocando esse medicamento que nós vamos nos prevenir. É muito mais torcendo para que o meio científico avance nessas pesquisas. Perfeito. Tem várias pessoas participando, doutor Tomás, e já foi feita uma pergunta que passou rápido, peço desculpa que eu não vi o nome, mas é mais ou menos assim, o Covid-19, ele surgiu em vários países. Ele é o mesmo vírus de país para país, ou no Brasil nós temos um Covid-19 brasileiro que traz características específicas? Tá. A gente está acompanhando as mutações do vírus, mas o início do vírus se deu em 2019 na China. Então a base do vírus é a mesma. Ele pode sofrer pequenas mutações, mas é o mesmo vírus que deu início nessa pandemia. Tá? Só um pequeno adendo da cloroquina. É um medicamento que a gente utiliza para várias condições, para várias doenças, então a gente sabe os efeitos colaterais, e justamente por isso ele não é para ser tomado, o paciente não deve tomar por conta própria, tá? De maneira alguma. Ele traz risco cardiológico, ele traz risco oftálmico, então de maneira alguma vai correr na farmácia e comprar, tá bom? Isso, se vir a tornar a realidade, vai ser o médico que vai prescrever, e vai ser para caso seleto. Então, de maneira alguma, fazer isso, você pode estar piorando uma situação, tá, de infecção. Ótimo, obrigado pelas informações. Doutor Tomás, o senhor está em Baltimore, Estados Unidos, que também está no epicentro dessa pandemia. Conta para nós, compartilhe, como está sendo a realidade de vocês aí. O senhor está ou não em isolamento? Como que está sendo a aceitação e o engajamento da população nesse isolamento? Perfeito. Andrei, aqui eu acho que começou um pouco devagar, mas agora já está muito sério. Está todo mundo seguindo muito, tá? O isolamento está sendo respeitado. Se você andar pela cidade, não tem ninguém na cidade, tá? As pessoas saem só em extrema necessidade, que é para ir para o supermercado, ir para a farmácia e pronto. Não é para tentar sair por motivo não necessário. Aquelas funções obrigatórias, as pessoas que precisam estar trabalhando, eles estão tentando diminuir quanto a gente vai ter de pessoas no serviço. Então, por exemplo, meu laboratório na Hopkins, a gente fez um esquema para nunca estar coincidindo de você estar com outras pessoas lá. Às vezes a gente precisa estar indo lá para conduzir alguma coisa de pesquisa que não pode aguardar, então a gente tenta revezar para não estar encontrando as pessoas. Mas isso é caso extremo, a orientação é aguardar em casa. Quanto aos efeitos nocivos dos medicamentos, aqui uma pesquisa sobre o remédio que o senhor falou. Tem gente perguntando se os efeitos negativos são maiores do que possível isso em caso de um Covid. Embora o senhor tenha orientado, não tome. Tá. Excelente pergunta, né? Então, o que acontece é o seguinte, a grande maioria dos casos do Covid são muito leves. São leves. Vai ser igual um resfriado, uma gripe mais forte, só. 80% dos pacientes vão evoluir muito, muito bem. O que é evoluir bem? O que o paciente vai ter de sintoma? Ele vai ter mal-estar, ele vai ter febre, dor no corpo, vai ter tosse, mas isso logo vai estar caminhando para ficar tudo bem. O que preocupa nessa doença é a transmissão, ela transmite muito, tá? Então, muita gente, infelizmente, como a gente está vendo pelos números, muita gente acaba se contaminando. E, apesar de poucos pacientes precisarem de aconselhamento, de correr para o médico, tá? Os que precisarem, aí sim vão para o médico e aí a gente vai ver. Então, talvez para o paciente que precisar, talvez, está cedo para fazer essa afirmação. Eu acabei de checar o site da FDA, a gente acabou de ter uma reunião com o nosso grupo e não é ainda a realidade. Talvez para os pacientes que precisarem, que estiverem muito, muito sérios, eles terão essa indicação. Ela ainda não é a realidade, ela está sendo ainda testada. E talvez esses pacientes mereçam, mas isso, como eu disse, vai ser feito pelo médico, vai ser feito com acompanhamento médico. Não é para o paciente tomar essa decisão por conta própria. Não pode ser uma automedicação? De maneira alguma. Em relação à automedicação, um segundo, só para
completar. A orientação é fazer uso de remédio sintomático, para febre, paracetamol, evitar o ibuprofeno. É uma recomendação também da França, que o ibuprofeno, o Alivium, ele pode momentaneamente fazer uma queda imunológica e isso pode favorecer o vírus. Então dá preferência para, principalmente de Tilenol, de pirona, mas evitar outras medicações. Se você tiver com mal-estar, com sintomas leves, independente de ser ou não o Covid-19. Dr. Tomás, o senhor falou sobre possíveis tratamentos. E a prevenção? O que de fato gera efeito? Uma única prevenção é o isolamento social? Perfeito. Não é a única, mas é a principal. Tá? O que a gente tem acompanhado nos diversos países, infelizmente é uma pandemia. De ontem para hoje o número de países aumentou muito. O que a gente tem visto é que os países que estão seguindo à risca essa orientação de distanciamento, esses países estão conseguindo passar pelo surto sem maiores problemas. Acho que o melhor exemplo é a Coreia do Sul. Tá? Foi muito respeitada, as pessoas ficaram em casa. Então a mortalidade lá é muito, muito baixa. Eles conseguiram ter vaga na UTI para receber os pacientes que precisavam. Então é o foco principal. Além disso, se for necessário sair, tá sempre lavando a mão, manter o distanciamento social, aqui eles falam cerca de 2 metros, né? Manter 2 metros ou manter uma distância possível. Se tiver com alguns sintomas, sair só de máscara, evitar de tossir. São todos esses cuidados, mas o principal é o distanciamento social, evitar contato, evitar de qualquer jeito aglomerações. Não é a hora de fazer isso, é hora de manter e respeitar essas recomendações. Dr. Tomás, surgiu na China. A Itália hoje vive, de fato, é o exemplo do caos. Dizem hoje os telejornais aqui que será o mundo amanhã. Nós desejamos que não. O senhor falou que 80% dos casos são sintomas mais leves. Se no caso desses 20% demandarem cuidado especial, uma pergunta que fica no ar e gostaria se puder contribuir, mesmo estando aí em Baltimore, é que o ministro da Saúde disse hoje que provavelmente já no mês de abril o nosso sistema de saúde entrará em colapso. Se só 20% ou se 20% é a parte que precisa, já esse número gerará tamanho prejuízo, tamanho dano no sistema de saúde nosso, bem como no resto do mundo? Sim. 20%, né? 1 a cada 6. É pouco. Mas a transmissão é muito, muito grande, tá? Os dados, né, eles estão sendo ainda esclarecidos. Mas a média que se fala é que cada paciente, cada pessoa, se ela não respeitar o distanciamento social, ela passa para 4 pessoas. Você tem um número X de UTI, de respirador, de médico, de enfermeiro. Isso é aqui, isso é na Itália, no primeiro mundo, e isso é aí no Brasil. Mesmo sendo 1 em cada 6, se isso espalhar por toda, tomara que não, mas por toda a Goiânia, não tem UTI em Goiânia para isso, nem próximo. Então, pela curva que o Brasil já está apresentando, e ela é péssima, essa curva, a ascensão, eu tenho acompanhado, ela infelizmente está parecida com a ascensão italiana, já é muito preocupante. A gente já passou do momento de discutir o que pode acontecer, a gente já está vendo o que vai acontecer. Tá? Então, segue muito o principal, desculpa voltar no assunto, mas a principal recomendação de respeitar o distanciamento social. Ótimo. Dr. Tomás, uma pesquisa, são várias pessoas participando, agradeço a todos pela participação. Acima de 70 anos, ou melhor, acima de 60 anos, é uma faixa de muito risco. A pergunta que veio é, acima de 70 anos, sem comorbidade, e eu queria que você explicasse o que é comorbidade. Qual que é o percentual de óbito nesse grupo de risco? Tá. Com a comorbidade de coronavírus? Perfeito. Então, comorbidade seriam doenças que você tem, doenças de base, que seria pressão alta, diabetes, paciente com enfisema, asma. Essas, principalmente essas que eu falei, são as que preocupam no coronavírus, tá? Essas, quando o paciente tem elas e desenvolve a doença, ele tem mais chance de ter problema.
Em relação ao paciente de 70 anos, ele já, pela idade, ele já tem um risco importante. Conforme vai de país para país, isso modifica um pouco, mas está alguma coisa em torno de 10%, entendeu? Então, assim, 10% já é um número altíssimo, tá bom? De pacientes. Imagina quantas pessoas a gente conhece nessa idade, de pensar que essas pessoas, se desenvolverem a doença, estão com risco maior. Então, é mais ou menos nesse valor. Você falou há pouco sobre os Estados Unidos ter demorado um pouco a agir. A China, muitos criticam que demorou a tomar as ações mais enérgicas. De fato, é isso que contribui para que a doença se alastre e aí justifica as ações tão restritivas ou necessárias que nós estamos vivendo já aqui em Goiás, na nossa cidade? Andrei, difícil apontar o dedo, né? A China talvez demorou... E nem o desejo, aqui não está ninguém para... Sim. O melhor caminho para se evitar o problema. Sim, exatamente. A China demorou, sim, um pouco a comunicar os dados iniciais. Eu acho que a coisa evoluiu muito rápido. Então, inicialmente, não se tinha noção da dimensão que hoje se tem. Os dados vinham da China. Quando chegou na Itália, eu acho que, ao meu ponto de vista, isso foi determinante, né? A Itália é primeiro mundo. A Itália, os dados estão abertos desde o começo e eles são muito, muito, muito preocupantes. De ontem para hoje, teve alguma coisa em torno de 600 mortes. 600, isso é um número absurdo. É uma curva ascendente, ela ainda ascendente. Preocupa que não tem previsão de melhora. Eles falam, parece que está querendo chegar no ápice da curva, mas não tem certeza ainda. O ápice de infecção, a gente acompanha, né, pelos diversos marcadores. A Johns Hopkins tem o ápice de infecção ou de morte, mas não tem certeza que chegou. Então, assim, a situação lá já está de calamidade e não se tem certeza quando vai chegar no ápice. Meu desejo de passar isso não é criar histeria, mas criar seriedade das pessoas estarem pensando em enfrentar isso como deve ser e seguindo as orientações como estão sendo passadas. Aqui em Goiás, hoje mesmo, o governador do estado editou um novo decreto ainda mais restritivo, garantindo, por exemplo, que os ônibus do transporte público da região metropolitana circulem a partir de agora apenas com passageiros sentados, porque isso evita uma aglomeração maior, dá um espaço mesmo que mínimo e produz uma qualidade maior para todos aqueles que necessitam andar, sendo que o ideal é que nós tenhamos de fato um isolamento, um distanciamento social. Dr. Tomás, nos nossos aeroportos, embora alguns estados tenham começado hoje a fazer restrição de voos, entrada e saída, Goiás mesmo, nós não temos notícia de receber pacientes, passageiros do exterior ou de outros estados com aquela sondagem de se está com febre ou não. Isso é de fato uma porta grande de entrada do Covid? Andrei, sim, essa foi a porta inicial do Covid. Mas agora a transmissão aqui já tem algum tempinho, mas no Brasil também, ela é comunitária. Então, principalmente São Paulo, né, eu não estou acompanhando tanto, eu tento acompanhar aqui e aí, mas São Paulo já tem bastante casos, a transmissão é comunitária. Muitas pessoas, isso foi também bem falado, têm a doença e não têm sintomas claros. Então, mesmo antes de desenvolver o sintoma pode começar do 1º ao 14º dia. A média lá pelo 5º dia. Depois que a pessoa já está carregando o vírus e possivelmente transmitindo o vírus. Então, essa preocupação cabe sim dos aeroportos, mas a preocupação agora já é comunitária, já é na cidade, já é nas aglomerações de pessoas. Doutor Tomás, agora vamos para aquelas perguntas mais objetivas, que é o dia a dia de todos nós. Tá. O Covid, o senhor andou, teve que sair, teve que ir no supermercado, tocou em alguma coisa ou esbarrou na prateleira. O Covid, o vírus, ele fica grudado no seu cabelo? Qual que é a forma de fato desse contágio? Chegou da rua porque foi indispensável sair.
qual que é o procedimento? A roupa é no cesto, toma banho ou só lava as mãos? Faz um apanhado geral pra gente. Perfeito. O Covid, uma vez que você está com ele, você espirra, tosse, você libera partículas, gotículas, né? E isso está carregado de carga viral, está cheio de vírus aí. Inicialmente isso vai ficar no ar, mas logo vai cair sobre a superfície. E a principal forma de contato para essa doença é contato com alguma coisa contaminada, alguma pessoa, e aí tocar boca, nariz e olho, tá? Uma vez que você tem esse vírus na sua mão, você toca a mucosa, essa é a porta de entrada do vírus. Também de forma direta, através de alguém espirrar próximo de você, se você respirar isso. Mas essa é a transmissão secundária. Então, por isso que é tão importante o cuidado com as mãos, né? Estava vendo o site do Google, hoje estava mostrando lavar as mãos. Então, isso é fundamental. Quem sair de casa, evitar contato e, quando tiver contato, lavar as mãos. De preferência, utilizar a mão não dominante, porque a gente leva ela menos ao rosto. Desculpa, o que é mão não dominante ou mão dominante? A mão que você escreve, tá? Eu sou canhoto. Eu sou canhoto. Somos canhotos. Então, a minha mão dominante é a esquerda, porque essa mão, a média que se fala de levar ela 90 vezes no rosto ao dia. A gente não percebe, mas você faz o tempo todo. E é assim que você traz a contaminação. Então, utilizar a outra mão quando sair, quando tiver que fazer compra, chegar em casa, tirar a roupa, lavar a mão e punhos adequadamente, uma lavagem completa. E se você estiver na rua, de preferência, utilizar álcool, qualquer forma de desinfectar, de tirar a carga viral que pode estar aí na sua mão, se você não puder lavar naquele momento. Dr. Tomás, nesse momento em que o mundo está buscando somar forças numa verdadeira união, independente de povos, nacionalidades, e isso é fabuloso, a solidariedade é fundamental, a empatia, o respeito ao próximo, se busca avanços de toda a ordem. E para a nossa realidade, pelo menos a que eu conheço, sou leigo no assunto, não sou médico, da telemedicina parece algo muito distante. O que é a telemedicina e o que ela pode contribuir não só no combate e na vitória dessa guerra contra o coronavírus, mas em várias outras enfermidades? Perfeito, né? Excelente pergunta. Não é necessariamente distante, ela já é realidade aqui. E esse é o meu ponto de vista. Não vejo porque no Brasil ela não pode ser realidade. A telemedicina seria uma consulta médica, igual a gente está tendo agora, através de um meio virtual. Tá? Por que é interessante? Eu tive uma consulta ontem de telemedicina. Porque durante esse período, agora pensando nessa doença, que os hospitais vão estar lotados, que ir para o hospital pode trazer risco de se contaminar, tá? As pessoas, infelizmente, continuam com as doenças todas. Então, quem tem pressão alta, quem tem diabetes, precisa continuar tendo atendimento, acompanhamento médico. Então, talvez a telemedicina, você consultar o paciente, não é de maneira alguma ideal, a consulta ideal, mas você consegue conversar com o paciente, saber dos sintomas, acompanhar exames, e aí você consegue atender esse paciente. Aqui a gente está, as consultas eletivas, eu não sei exatamente como é que está no Brasil. Consulta eletiva é aquela consulta que você não precisa dela de urgência. Consultas de acompanhamento, elas já estão todas canceladas, elas já não estão mais ocorrendo. Aqui a consulta é só urgência, justamente para tentar desafogar os hospitais, diminuir a demanda do hospital que já está no limite. Na verdade, está superando o limite por causa dessa nova pandemia. Aqui também foram restringidas na verdade, foram interrompidas as cirurgias eletivas na rede pública. Está todo mundo buscando contribuir, se preparar, somar forças para enfrentar o coronavírus. Nós temos estações diferentes. Você está aí no final vamos dizer assim, do inverno, nós estamos no final do verão. A partir de amanhã, nós entramos aqui no Brasil no outono e vocês entram na primavera. Essa questão de clima tem algo que influencia ou não no Covid? E outra questão, até para a gente parar com essas fake news,
água quente, água com limão, isso mata o vírus, esteriliza, ou é só de fato álcool gel, alguma solução específica que pode resolver e trazer a esterilização necessária? Perfeito, excelentes perguntas. Primeiro, em relação ao clima, há indicativos que talvez o calor ou a região mais úmida, o vírus vai sobreviver menos no ambiente e isso pode diminuir a infecção. Mas isso não dá para confiar nisso de maneira alguma, Andrei, para pensar que no Brasil vai ser mais leve. Aliás, pelo tanto que está crescendo, os casos confirmados, eu não levaria nada disso em conta, tá bom? Existem alguns estudos iniciais e essa associação ela é pequena. Então não dá para pensar que não vai ter isso no Brasil, porque o Brasil é quente. Não é por aí, tá bom? Em relação aos outros meios de matar o vírus, eu acho que é água e sabão, principal. Qualquer sabão, ele rompe aquela parede do vírus, aquele lipídio, é uma parede feita de gordura. Então, quando tem contato com o sabão, isso rompe e mata o vírus, tá bom? O álcool tem um efeito parecido, ele desidrata o capsídeo, né? A cápsula do vírus, e aí faz a desinfecção. Então, lisol, também, cloroforme, essas substâncias funcionam. Mas nada de coisa milagrosa. Oi? Hipoclorito de sódio também funciona? Sim. Tá. Aqui a gente tem utilizado o lisol, o álcool e água e sabão. Entendeu? Acho que o lisol no Brasil, não sei exatamente qual é o nome dele, mas é aquele que limpa a superfície, entendeu? Tudo que vier escrito mata 99% dos germes, esse funciona muito bem. Tá bom? É isso que a gente quer utilizar para a superfície, tá bom? A informação é ótima, que ela é meu objetivo. 2 perguntas para a gente finalizar. Nós falamos sobre idosos, adultos que sabem se expressar, que sabem apresentar o sofrimento, a dor que tem. E no caso de bebês recém-nascidos, crianças que ainda não têm a capacidade de se expressar como nós adultos, qual o procedimento que os pais devem ter? E a outra, é recomendada a vacina de H1N1 para todo mundo como uma forma de contribuir para ganhar resistência e enfrentar o coronavírus? Tá bom, excelente perguntas. Em relação aos grupos etários, né, paciente mais novo, paciente mais velho, a recomendação é a mesma, tá bom? Sintoma leve, vai aguardar, tá? A boa notícia é que crianças, bebês, têm enfrentado isso com casos esporádicos, às vezes que não acontecia isso, mas eles têm uma forma muito mais branda da doença. A imunidade isso é ótimo, a imunidade tá em dia e eles conseguem tirar isso de letra, tá bom? Fica mais problemático conforme a gente caminha na faixa etária e conforme a gente caminha para paciente idoso. Então, o adulto jovem, e principalmente as crianças, essas normalmente não têm dificuldade nenhuma, ainda bem, com a doença. E que seja criança, o idoso, o bebê, quando os sintomas ficarem mais preocupantes, e no caso do coronavírus é a respiração. Quando tiver com falta de ar, com a febre muito importante, seguida de falta de ar, essa é a hora de ir para o pronto-socorro. Quando for um mal-estar, uma febre leve, aguarda, não vai. Você indo para lá, tá se expondo e tá expondo, se for o caso, outras pessoas. Qual que era a segunda pergunta, André? Desculpa. É a vacina de H1N1, até porque o governo antecipou a vacinação, agora me parece dia 23 ou 24, a princípio para os idosos e profissionais da área de saúde, se ela de fato é recomendada, se ela contribui para que a gente tenha mais força para, se porventura contrair o coronavírus, poder passar por esse problema com mais saúde e mais qualidade. Perfeito. Então, Andrei, o H1N1, ele é um primo do corona, mas são vírus diferentes. Então, você vacinar para o H1N1, você não tem cobertura do corona, tá ok? O H1N1, ele preocupa também, principalmente na mesma faixa etária, tá? Eu não sei te falar exatamente como que está aí no Brasil a recomendação, e eu oriento a procurar
perante o Ministério da Saúde. Aqui foi feita, sim, a vacina. Aqui a gente está no ápice do H1N1. No ápice não, já estamos declinando, mas tem ainda muito o influenza, o H1N1. E a orientação foi, sim, procurar para vacina. Não sei exatamente no Brasil, desculpa, eu estou fixado aqui, são 5 anos já. E eu não sei exatamente qual que é a recomendação, até porque isso está sendo, revisto, atualizado. Então, desculpa por faltar com essa, mas são doenças, infecções virais diferentes, cada uma com seus perigos. O que preocupa, o pessoal no começo falou isso, mas isso é igual à gripe. Por que o corona tem esse problema todo? Não é igual à gripe, a transmissão é muito maior, e a gripe a gente tem vacina e a gente tem remédio bem claro. A gripe ela é anual, né? Então a gente tem os antivirais específicos que tratam e respondem. Então não é igual, essa pandemia está sendo muito mais importante. Por último, só uma questão que surgiu há pouco. Me parece, se não me falha a memória, se não me corrija, que a Singapura foi um dos países que mais teve resultado positivo na prevenção. Ela teve uma incidência muito pequena e me parece que nenhuma morte ou pouquíssimas mortes. E a curva de incidência estava caindo. Eles começaram a vida normal, reiniciaram as atividades, começaram a receber turistas e pessoas e voltou a curva ascendente de contaminação. Isso pode ocorrer, não tem um período específico do Covid, tem algo nesse sentido já de informação mais robusta, de pesquisas? Sim, perfeito. Andrei, quando que a população vai estar tratada ou sem problema com Covid, vai ser quando a gente considerar imunidade de rebanho. O que quer dizer isso, né? Quando você teve pessoas suficientes que tiveram a doença, tiveram contato e criaram imunidade a esse vírus. E aí você vai estar numa situação tranquila, tá? O único problema é que isso demora, tá bom? Isso demora e a transmissão da doença vai muito além dessa imunidade de rebanho. Então pode acontecer igual aconteceu com a Singapura. Você acha que é um quadro estabilizado, mas na verdade ele foi inicialmente estabilizado. Você volta a ter uma ascendência de transmissão. Infelizmente, a perspectiva é que isso vai durar semanas, meses, até a gente chegar num quadro assim. Mas a boa notícia é que alguns países já passaram por isso. A China, a Coreia do Sul, já estão em franca diminuição de casos. A letalidade já está caindo os casos. E que conseguiram enfrentar isso de uma maneira ou de outra. O senhor falou que quando um número grande de pessoas tiver tido e criar anticorpos, muito se fala sobre lesões pulmonares. Todo mundo que tiver nesses 20% que podem sofrer mais com o coronavírus, terão lesões pulmonares? E outra, aqueles que foram curados, tiveram Covid, eles podem pegar novamente? Perfeito. Esses pontos são excelentes, que é justamente o que está sendo discutido. A gente tem casos esporádicos falando de reinfecção. Então, tem relatos de paciente que veio desenvolver, positivou, e depois de um tempo apresentou novamente a mesma doença. Parece não ser, não é o comum. O comum é, uma vez que você teve a doença, você não voltar a desenvolver. E eu posso afirmar isso justamente porque a gente está vendo que as regiões que já passaram não está tendo novas reinfecções. São casos esporádicos. Então não é uma coisa que preocupa tanto. A gente vai acompanhar a evolução para ter respostas finais aí. E em relação... desculpa, qual que era o segundo? Lesões. Excelente pergunta. Todo mundo vai ter lesão desses 20%? Não. Todo mundo, esses 20% é quem tem uma doença um pouco mais séria. Quem vai precisar de assistência médica. Não estou falando que é paciente que vai para a UTI, tá? Quem vai precisar, às vezes, passar no médico, vai precisar tomar medicação, vai precisar uma atenção maior. E desses, não são todos que vão desenvolver problemas respiratórios crônicos, tá? A grande maioria caminha para melhora.
mas a gente tem visto sim paciente. O que é essa doença? Né? É a síndrome aguda, respiratória aguda, tá ok? Que é o SARS, tá bom? Ela lembra, a gente já teve isso, já teve um SARS antes, essa é uma nova volta desse SARS, que é uma síndrome respiratória aguda. Ela causa uma inflamação difusa nos pulmões, isso nos pacientes piores, e a gente viu sim que alguns pacientes caminham com fibrose, com lesões que ficam no pulmão, tá? Mas o que a gente está vendo é que o paciente, quando ele passa o período de intubação e ele consegue suportar isso, ele tem chance de caminhar para uma melhora, tá ok? Então, dos pacientes infectados, uma pequena porcentagem, muito pequena, que vai ficar com alguma lesão, tá bom? Doutor Tomás, hipertensos, a princípio não tem nada a ver com problema respiratório. Por que estão no grupo de risco? Perfeito. A doença, o problema é respiratório, mas ela libera mediadores inflamatórios no organismo todo, tá ok? Ela causa uma inflamação muito grande, é isso que é a febre, tá bom? A febre alta. Então, o paciente hipertenso, infelizmente, o organismo dele já não tolera tanto estresse, tá? Então, pela própria função cardíaca, o coração funciona junto com o pulmão, tá? Um trabalha junto com o outro. Se um dos dois não está funcionando bem, infelizmente o outro também não vai funcionar. Então, a capacidade desse paciente tolerar o estresse causado pelo corona é menor, tá ok? Doutor Tomás, eu quero agradecer muito, pedir desculpa a todos que ontem tentaram assistir essa live nossa, não deram conta. Hoje, no início, não consegui. Foi só através de você me acionar e me convidar dos Estados Unidos. Minha internet teve algum problema, mas agradeço muito a sua participação, a sua disposição com informações substanciais, verdadeiras, sólidas, no momento que a gente tem que bem informar a população e evitar que sejam dispersadas fake news, espalhadas fake news. Quero muito agradecer você por contribuir nesses esclarecimentos e desde já abusar um pouco, dizer que se necessário nós falaremos em outras ocasiões, outros momentos, porque vejo que aqui no Brasil as informações trazidas pelo Ministério da Saúde, pelos órgãos da saúde, é que nós vamos iniciar a espiral ascendente. E muitas dúvidas vão surgir, serão dias difíceis, mas com fé em Deus, solidariedade. E aqui eu quero, antes de encerrar mesmo, render minhas homenagens a todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiras, auxiliares, pessoal da limpeza nessas unidades de saúde. São as pessoas que estão expondo a própria vida na linha de frente para cuidar de nós, para preservar as nossas vidas e nossas famílias. Pessoas que estão no sacrifício, possuem também famílias, mas estão lá cumprindo com o juramento que fizeram quando se qualificaram para exercer atividade. Parabéns a todos, parabéns ao senhor pelas informações, muito obrigado. Agradeço a participação de todos que estão aí na rede nos acompanhando. Fiquem todos com Deus e juntos nós vamos vencer essa. Não é? Não vamos, doutor João? Vamos sim, Andrei. Andrei, só para finalizar, acho que você tocou nos pontos principais. Para enfrentar isso é conhecimento, tá? Solidariedade, a gente precisa, o Brasil, mostrar o quanto a gente é solidário e seguir as orientações, tá ok? Queria te agradecer por ter aberto esse canal. Eu acho uma excelente ideia isso, tentar levar isso. Você está tentando levar isso para a população, porque infelizmente tem muita fake news e a pessoa às vezes vem com coisas absurdas. Eu recebo perguntas absurdas e falo, nossa, mas de onde vem isso? Então a gente tentar levar isso à população. Então parabéns para você. Queria também estender rapidamente aos colegas que estão de frente, os profissionais de saúde de uma maneira toda. É uma situação difícil, mas a gente já enfrentou algumas antes, e essa vai ser mais uma, a gente vai conseguir enfrentar, tá ok? Com as bênçãos de Deus e fé, amém. Vamos vencer essa e vamos passar e sair melhor dela. Um grande abraço, boa noite, fica com Deus. Obrigado. Você também, um abraço. Até mais. O senhor que encerra aí agora, porque eu sei que você encerra. Um abraço. Perfeito.